Meus amados irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor, esteja com todos nesse momento. Quero mais uma vez saudar a todos os que estão agora nos acompanhando pela rádio e também pelo nosso Facebook. Que Deus o abençoe e que a palavra do Senhor fale ao seu coração nessa manhã. Nós daremos prosseguimento hoje às nossas reflexões na carta de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Romanos 2, de 1 a 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, de 1 a 16, seguindo aqui a sequência da nossa exposição de Romanos. No domingo passado, o Pedro esteve pregando em Romanos 1, de 18 a 32, e a gente vai ver agora, então, a próxima parte dessa carta. Quero convidar as crianças aqui à frente, enquanto os irmãos vão abrindo, as crianças à frente, nós vamos orar, e elas vão sair para o culto infantil. Ontem à tarde, nós tivemos aqui na igreja um momento muito especial com as crianças, o culto das crianças, o evangelho foi pregado a elas, elas louvaram ao Senhor, foi realmente muito bom. Mês que vem tem mais, né? Próximo mês, se Deus permitir, há mais um culto das crianças. Se você não trouxe seus filhos ontem, pode se informar com a irmã Francisca, saber quando é a data, qual é a data do próximo culto e trazer as suas crianças. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Já os irmãos vão sentar e passar um bom tempo sentados. Então a gente vai agora orar por nossas crianças. Oremos. Deus, nosso Pai, muito obrigado por cada um dos pequeninos que aqui estão. Obrigado porque o Senhor os trouxe aqui. O Senhor os ama. O Senhor, ó Pai, tem um carinho, um apreço todo especial por elas. Colocamos em Tuas mãos agora as pessoas que irão ensiná-las as Escrituras. Que o Senhor use essas pessoas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe. Romanos capítulo 2, de 1 a 16. Todos encontraram? Amém? O texto, meus amados irmãos, nos diz o seguinte: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra aqueles que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles, pensa que conseguirá se livrar do justo juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro, mas também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei.
Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Vamos orar mais uma vez? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos dá a oportunidade de, nessa manhã, podermos ler a Tua palavra, refletir na Tua palavra e ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Queridos, um dos julgamentos mais famosos da era contemporânea começou a acontecer, na verdade, no ano de 1994. Eu não sei se você já ouviu falar no caso O.J. Simpson. O.J. Simpson foi um jogador de futebol americano muito famoso no final da década de 60 e final da década de 60 até o final da década de 70 nos Estados Unidos. Ele ganhou muitos campeonatos por times muito populares lá nos Estados Unidos. Ele casou 2 vezes e foi acusado de matar a segunda esposa. Ele matou a segunda esposa e cortou o pescoço dela, pelo menos foi acusado disso, e matou também o amante da esposa com 20 facadas. Foi um crime cruel. Todas as provas estavam condenando o O.J. Simpson. O DNA dele estava no local do crime, numa luva ensanguentada. O julgamento durou 1 ano, foi de 1994 até 1995, portanto um julgamento bastante longo. E esse julgamento foi acompanhado por mais de 20 milhões de pessoas. Muita gente viu o que aconteceu. A mídia caiu em cima desse caso. E o que aconteceu é que a defesa acabou usando a mídia a seu favor. Eles conseguiram provar, por mais incrível que pareça, porque o DNA do cara estava na cena do crime, eles conseguiram provar que o O.J. Simpson era inocente. E ele foi inocentado. Ele foi absolvido no ano de 1995. Incrível. Muita gente acompanhou e ficou tão estarrecida que a história do O.J. Simpson virou uma série. O nome da série é The People vs. O.J. Simpson. Está no Netflix, foi incorporado ao Netflix há algum tempo. Se você quiser depois acompanhar e saber da história, The People vs. O.J. Simpson, Netflix. Foi um julgamento muito famoso, ali no final, em meados da década de 1990. Mas, curioso, O.J. Simpson foi inocentado desse crime, mas em 2008 ele foi preso e condenado a 30 anos de prisão por assalto à mão armada, sequestro e outros crimes. Ele escapou de um crime que parecia certa a sua condenação e caiu depois, anos depois, décadas depois, num outro crime onde ele não pôde escapar da sua condenação. Os julgamentos acontecem o tempo todo. Casos parecidos com esse acontecem o tempo todo. E a palavra de Deus nos diz que um dia haverá um justo juízo, ou um julgamento, em que todos os seres humanos haverão de comparecer. No texto bíblico que nós lemos hoje, é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala sobre o justo juízo de Deus. Ele fala que Deus um dia haverá de julgar a humanidade. E o que nós podemos aprender nesse texto a respeito desse justo juízo de Deus? A respeito desse julgamento universal que Deus haverá de realizar um dia, o dia que Ele já determinou. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o texto bíblico que acabamos de ler, nós aprendemos que o juízo de Deus é inevitável. O juízo de Deus é inevitável. Veja no versículo 3, olhe comigo aí no versículo 3, o texto diz assim: e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Olha a pergunta de Paulo para os seus interlocutores. Será que você pensa que conseguirá se livrar desse julgamento? Será que você pensa que
conseguirá passar sem um dia comparecer diante de Deus, no tribunal de Deus? Bom, nós, queridos irmãos e amigos, sabemos que com muito dinheiro para contratar bons advogados, aliás, no caso do O.J. Simpson, os advogados dele eram tão bons que entraram para a história como o Dream Team, time dos sonhos. Era mais de um advogado, advogados incríveis, tanto que conseguiram livrar o cara, mesmo com todas as provas contra ele. Com muito dinheiro, os ricos conseguem contratar bons advogados. Advogados que se utilizem das brechas que há na lei. E muitos conseguem escapar do julgamento. Muitos conseguem ir protelando o dia do seu julgamento, deixando para depois, até que os seus crimes prescrevem. Você já ouviu esse termo na vida jurídica? O crime prescreveu. Isso significa que, dependendo do crime que alguém comete, existe um tempo hábil para que essa pessoa seja julgada. Caso essa pessoa não seja julgada dentro daquele tempo, ela fica inocente, ela não pode mais ser culpada por aquilo que ela fez. Sabe um exemplo disso? Você já ouviu falar no médico Roger Abdelmassir? Era um médico ginecologista que foi acusado de 37 crimes envolvendo estupro contra as suas pacientes, né? E envolvendo até manipulação genética. Pois pasmem, meus amados irmãos, dos 37 crimes cometidos pelo Abdelmassir, 36 prescreveram. Ele pagou por apenas um destes crimes, conquanto tenha sido condenado a 181 anos de prisão. Ele pagou apenas por um destes crimes. 36 dos 37 prescreveram. O tempo passou, os advogados foram empurrando com a barriga, deixando para depois, e ele conseguiu escapar de 36 julgamentos, de 36 crimes que ele havia cometido. E assim como Abdelmassir, no Brasil, existem muitos outros criminosos que passam impunes, que não vão a julgamento, que não vão ao júri, porque eles têm condições de pagar bons advogados, que conseguem empurrar o caso com a barriga, usando, claro, as brechas da lei, até que os crimes prescrevem e eles são declarados inocentes. Porém, no tribunal de Deus, não há prescrição de crimes. Em Romanos 14:10, Paulo diz: todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos. Já o autor da carta aos Hebreus nos afirma o seguinte: ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Dizendo-nos então que o tribunal de Deus é inevitável. Todos nós, todos os seres humanos, todos aqueles que agora estão vivos e todos aqueles que já estão no pó da terra, todos um dia haverão de comparecer diante do tribunal de Deus por crimes que não prescrevem. O pecado não prescreve. Nós nascemos com ele, como diz o salmista no Salmo 51:5. Nós morremos com ele e por causa desses pecados seremos julgados. O tribunal de Deus, o justo juízo de Deus é inevitável. Ninguém escapará. Mesmo aqueles que olham para si e acham que vivem uma vida isenta de erros, mesmo aqueles que olham para si, examinam a sua vida e não conseguem achar nada de errado, mesmo aqueles que conseguem dizer: nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca fiz nada de errado, mesmo estas pessoas haverão de comparecer diante do tribunal de Deus. O texto que lemos, Romanos 2, de 1 a 16, é Paulo escrevendo com o endereço certo. Qual era o endereço de Paulo quando ele escreveu esse trecho? Paulo, ali, está escrevendo aos moralistas. E moralistas estão em toda a cultura.
Então ele está escrevendo aos moralistas judeus, que diziam, nós temos a lei, nós não somos como esses pagãos, que cometem os terríveis pecados que estão em Romanos 18, 1 de 18 a 32, lembra do que o Pedro pregou domingo passado? Aquelas pessoas que se entregam ao prazer, que cometem torpeza, homens com homens, mulheres com mulheres, que são irreconciliáveis, que são duros de coração, que são inimigos de Deus, que fazem toda sorte de tudo o que é errado. Lembram da mensagem passada? Havia na época de Paulo, os moralistas judeus que diziam, nós temos a lei, nós não fazemos o que essas pessoas fazem. Mas também haviam os moralistas entre os gregos, os filósofos gregos, muitos deles condenavam aquele tipo de prática que é relatada em Romanos 1, de 18 a 32. E havia os moralistas romanos, muitos romanos, conquanto a maior parte da sociedade romana fosse uma sociedade depravada, havia muitos entre eles que eram os moralistas, que diziam, não, nós não fazemos isso que essas pessoas fazem. Nós não podemos ser acusados dos mesmos pecados que essas pessoas fazem. E existem muitos moralistas nos dias de hoje também, que dizem assim, do que serei condenado? Afinal de contas, eu não faço nada do que este criminoso faz. Mas veja os versículos 1 e 2, de Romanos 2, o texto que estamos estudando hoje. Veja o que Paulo diz. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que coisas? Paulo sabia que esses moralistas eram, na verdade, hipócritas. Eles diziam que não faziam as mesmas coisas, mas faziam. E ainda que não fizessem as mesmas coisas, eles faziam outras, cometiam outros pecados, mesmo que esses pecados fossem bem escondidos, mesmo que ninguém soubesse, mesmo que fossem pecados do coração e do pensamento, ainda assim, isso não faria essas pessoas escaparem do inevitável juízo de Deus. Veja o versículo 16, leia comigo. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. No dia em que Deus vai julgar o quê? Versículo 16. Os segredos das pessoas. Então não adianta se esconder atrás do moralismo. Não adianta dizer que porque você não comete crimes, igual, por exemplo, o O.J. Simpson, igual, por exemplo, o Roger Abdelmacir, ou igual o Zé Droguinha que tem na sua rua, não adianta dizer que por isso você não será julgado, que por isso você escapará do tribunal de Deus, pois Deus conhece até os segredos do seu coração, e os nossos segredos mais íntimos serão explanados no dia do juízo, estão descobertos, descortinados, diante do Deus que tudo vê, diante do Deus que tudo perscruta, diante do Deus que conhece o mais íntimo do nosso ser. É inevitável, ninguém poderá se esconder, ninguém poderá escapar do justo juízo de Deus. Segunda coisa que aprendemos nesse texto a respeito do juízo de Deus, do julgamento que Deus trará sobre a humanidade. Ele é imparcial. O juízo de Deus é imparcial. Já aprendemos que ele é inevitável, todos irão comparecer diante de Deus. E agora aprendemos com esse texto que esse julgamento é imparcial. Veja o versículo 11 comigo. O texto diz claramente: porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. A parcialidade, infelizmente, é algo muito comum na justiça brasileira. E não somente na justiça brasileira,
mas também na justiça mundial, na justiça como um todo, na justiça dos homens. Nós somos tendenciosos a julgar as pessoas de acordo com quem são. Quem é? É filho de quem? É o famoso quem? Tem dinheiro? Como é que a gente vai julgar? É aquele negócio, aquela famosa carteirada. Já ouviu falar da carteirada? É o cara que comete o crime, igual a mim, a você, e ele chega com a carteirada e diz assim: você sabe com quem você está falando? Infelizmente, há muitos dentro do nosso sistema de justiça que caem nessa. Vixe, rapaz, ninguém pode falar nada aqui não, porque aqui é o fulano de tal. É o fulano de tal. Deus não julgará os homens de acordo com a sua condição financeira, com a sua raça, ou com a sua nacionalidade. Deus não julgará as pessoas por esse critério. Todos nós seremos julgados dentro de um mesmo padrão, o mesmo critério. Veja comigo os versos 5, 7 e depois de 9 a 10. O texto diz assim: mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, o judeu primeiro e também ao grego. Paulo diz no verso 5 que todos os que têm o coração impenitente estão debaixo da ira de Deus. É algo comum, sem parcialidade. E ele termina então o seu pensamento que cada um receberá a sentença devida, seja glória e honra, seja paz, ou seja, tribulação, angústia sobre aqueles que fazem o mal. E para terminar e deixar bem claro, ele diz: não importa quem é, não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa a raça, a nacionalidade ou a condição financeira da pessoa. Diante de Deus, todas as almas, todos os seres humanos estão debaixo da mesma condição, pois ele não faz acepção de pessoa. O judeu não poderá se valer do fato de pertencer à nação de Israel. Há quem pense que os judeus têm um tratamento especial e serão salvos de uma outra maneira, maneira diferente de nós, porque são judeus, porque fazem parte da nação de Israel, porque são o povo escolhido, povo que Deus escolheu para trazer o Messias ao mundo. Mas não importa se é judeu, vai ser julgado dentro do mesmo padrão. O gentio, aquele que não é judeu, não poderá reclamar de que não conhecia a lei de Deus e que, portanto, não podia saber se estava fazendo algo errado ou algo certo. Porque o judeu, tudo bem, ele recebeu a lei, os 10 mandamentos, não é verdade? Que dizia claramente: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, tal e tal e tal. Ele não será salvo pela lei, mas ele tinha a lei. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Mas e aqueles que nunca receberam a lei? Você já imaginou? E aquela tribo? Já recebi muitas perguntas como essa. Pastor, e aquela tribo indígena, isolada, eles não receberam o evangelho. Como é que eles vão ser condenados? Eles sabem realmente o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal? Para não deixar dúvida, Paulo responde isso do verso 12 ao verso 15. Olhe comigo. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. O que ele está dizendo aqui? Judeus são pecadores? Sim ou não? Mesmo recebendo a lei? Sim ou não? Sim, pois eles serão julgados pelos seus pecados. Gentios que não têm lei, que não receberam a lei de Moisés, são pecadores? Sim, mas eles não receberam a lei. Mas mesmo assim serão julgados pelos seus pecados. Vamos continuar. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem
por natureza, grifa essa palavra, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada onde, irmãos? No seu coração. O que é confirmado pelo quê? Pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então os judeus têm lá a lei, eles sabem o que é certo e errado. E o gentio? Está inocentado porque não recebeu a lei? Não, porque apesar de eles não terem recebido a lei de Moisés em pedras, Deus colocou no coração deles a sua lei. Deus colocou em cada ser humano uma consciência. Isso quer dizer que o ser humano é pecador, ele é terrivelmente depravado, mas o ser humano não perdeu de todo a consciência do que é certo e do que é errado. Deus preservou isso em cada pessoa, não importa quem. Se pessoas que vivem em centros urbanos, ou se pessoas que vivem em tribos isoladas, cada ser humano tem uma consciência do que é certo e do que é errado. E Paulo diz, são esses pensamentos, essa consciência que é conflitante dentro deles, que faz com que eles tenham a certeza de que são pecadores e que irão a juízo, mesmo não recebendo o evangelho, mesmo não recebendo a lei de Moisés. Cada ser humano tem dentro de si a consciência do que é certo e do que é errado. E por que Deus fez isso? Para que todos sejam tratados de maneira igual. O judeu que recebeu a lei, ou o gentio que nunca recebeu a lei. O gentio que nunca ouviu o evangelho de Jesus. Todos estarão diante de Deus iguais, sem parcialidade. Sem parcialidade. Na semana passada, vocês ouviram Pedro ler aqui no capítulo 1, verso 19, que ali claramente Paulo diz que aquilo que se pode conhecer de Deus, seu poder e os seus atributos invisíveis, são vistos aonde? Na criação. Por isso os homens são indesculpáveis, quando não adoram a Deus. Quando deixam de adorar o Criador para adorar a criatura, todos os seres humanos são indesculpáveis. O juízo de Deus é justo, queridos. Todos nós somos pecadores. Todos pecaram e merecem receber a ira de Deus. Não há pessoa privilegiada diante de Deus. No dia do justo juízo, não haverá carteirada que dê jeito. Não adianta você dizer, o Senhor sabe com quem está falando, porque Deus sabe exatamente com quem está falando. Pecador, separado dele, merecedor de sua ira, que carece da sua glória e da sua graça. Não existe raça privilegiada. Não adianta chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer, eu sou branco. Não adianta chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer, eu sou judeu. Não adianta chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer, eu sou negro, já fui muito maltratado lá no mundo. Não adianta chegar diante de Deus e colocar diante dele as suas riquezas ou a sua capacidade. Todos os homens estão debaixo da mesma condição. Não há diante de Deus foro privilegiado. Já ouviu essa expressão esses dias aí nos jornais? Foro privilegiado. Por causa do foro privilegiado, há uma deputada que se dizia crente, que matou o marido, que até hoje é deputada, que está lá na Câmara, com tornozeleira eletrônica e tudo mais. Ninguém prende, porque ela tem foro privilegiado. Na última semana, a Câmara dos Deputados quis votar uma PEC que simplesmente impedia qualquer congressista de ser preso. Foi apelidada de a PEC da impunidade. Por causa dos desmandos do STF, que prendeu um deputado, eles quiseram dar o troco fazendo o quê? Nenhum deputado ou senador pode ser preso em flagrante.
E se algum deputado ou senador for preso, não pode ir para a cadeia, tem que ficar preso dentro do Congresso. E é o Congresso quem vai dizer para onde ele vai, se ele vai ser realmente preso ou se vai ser liberado. Trocando em miúdos, ninguém toca mais na gente. Foro privilegiado. Foro privilegiado. Diante de Deus, não existe foro privilegiado. Porque o julgamento de Deus é imparcial. Todos estão na mesma condição diante dele. Mas para concluir a nossa reflexão, nós podemos aprender ainda nessa manhã que o juízo de Deus é de acordo com o Evangelho. Primeiro, aprendemos que ele é inevitável, todos estarão diante dele. Segundo, aprendemos que ele é imparcial, Deus julgará todos debaixo do mesmo critério. E agora nós aprendemos qual é o critério. É de acordo com o Evangelho. Verso 16, leia comigo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Somos julgados nessa terra de acordo com as leis vigentes, ou pelo menos deveria ser assim. Se alguém infringe uma lei de trânsito, ele vai receber a penalidade de acordo com a sua infração. Multa, pontos na carteira, perder a habilitação, ou até mesmo ser preso, de acordo com a infração que cometeu. Deus, quando instituiu o seu julgamento, o seu juízo, ele também definiu o critério, a lei. E Paulo diz que essa lei é o Evangelho. Esse critério é o Evangelho, é de acordo com o Evangelho. Capítulo 2, verso 16. Mas este versículo também diz que o julgamento de Deus é por meio de Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Evangelho nos mostra que Cristo Jesus é o juiz. Esse julgamento que acontecerá, nós não sabemos quando, mas acontecerá, já tem um juiz. E o juiz determinado para julgar a todos os seres humanos é o mais justo juiz que jamais existiu, o Senhor Jesus. Se na nossa nação esse cargo, esse mistério de juiz tem sido cada dia mais contestado por causa dos erros da nossa Corte Suprema, nós podemos estar certos que isso não vai acontecer no dia do juízo de Deus. Porque o juiz desse juízo é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Cristo virá julgar todos os homens. A Bíblia diz que diante do justo juiz, todo joelho se dobrará. Filipenses 2:11. A Bíblia diz que quando ele vier, ele dividirá os homens em dois grupos. Aos que creram, ele dará a vida eterna. Aos que não creram, ele enviará para a condenação eterna. Em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler para você. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. E quem é que está sentado nesse trono branco? A Bíblia nos diz que é Jesus. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que estavam escritos no livro. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Por quê? Porque o julgamento é inevitável. Todos comparecerão. E foram julgados um por um. Por quê? Porque o julgamento é imparcial. Todos, um por um,
foram julgados segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Em sua primeira vinda, o Senhor Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em sua primeira vinda. Em sua segunda vinda, ele virá como justo juiz, que recolherá o seu povo para si, mas que lançará, junto com a morte e com o inferno, no lago de fogo, todo aquele que se mantém rebelde contra ele e que não crê na sua palavra. Porém, o Evangelho também nos diz que, além de ser o justo juiz, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é isso? Ele é a oferta de Deus, para Deus, em lugar dos nossos pecados. Isso é o que significa ser propiciação. A Bíblia nos diz, o Evangelho nos diz que, além de ser o juiz, Jesus é o meio pelo qual nós somos justificados. E o que é ser justificado? É ser declarado justo. Não que nós mereçamos, pois nós, ou Jay Simpson, Roger Abdel Macir, ou qualquer outro pecador na terra, estamos debaixo do mesmo juízo. Nós somos culpados. Nós somos merecedores da ira. Mas Cristo declara justo todo aquele que nele crê. Esse é o Evangelho. O Evangelho diz, realmente há um julgamento, haverá um julgamento, o justo juízo de Deus. Ninguém pode escapar, ninguém pode fugir disso. Todos compareceremos diante do trono branco, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Jesus é o juiz, ele vai julgar, vai condenar aquele que não crê, mas aquele que nele crê será declarado justo, será declarado inocente, será declarado reconciliado com Deus. Jesus já sofreu o preço da nossa condenação. Ele foi condenado por nós quando ele foi morto na cruz do Calvário, e Deus, o Pai, virou as costas para ele. Por isso é que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E por que Deus o desamparou? Porque os pecados nossos estavam sobre Jesus. A condenação que deveria vir sobre nós já foi tomada por Jesus. De maneira que Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, que nós temos diante de Deus um advogado. Então Jesus é ao mesmo tempo o juiz que condena e ao mesmo tempo o advogado que intercede por nós. Ele é ao mesmo tempo o juiz que dá a sentença e ao mesmo tempo aquele que levou a nossa culpa. É como se eu, e é exatamente assim, tivesse cometido um crime e alguém fosse na cadeia no meu lugar. Por isso Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele, Jesus, rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, cravando esse escrito de dívida na cruz, no Calvário. Cristo é o único meio para que possamos ser perdoados dos nossos pecados. Cristo é o único meio pelo qual nós podemos comparecer diante do tribunal de Deus, do justo juízo de Deus, sem medo, certos de que seremos absolvidos, porque Ele, somente Ele, levou sobre si o castigo que nos traz a paz. O juízo de Deus é sério, é certo, é inevitável, é imparcial. Você precisa se preparar, ele vai acontecer. Mas a boa notícia é o versículo 16.
esse juízo de Deus é por meio de Cristo, e é de acordo com o Evangelho. E o Evangelho que anunciamos nessa manhã diz: creia no Senhor Jesus. Se você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é que você não vai para o juízo, você vai, todos iremos, mas você chegará diante do trono de Deus, certo de que seus pecados foram pagos, certo de que você foi absolvido, certo de que você foi feito justo, certo de que você ouvirá do Senhor: vinde, bendito do meu Pai. Por isso, nessa manhã, eu convido você que me escuta pela rádio, você que me acompanha pelo Facebook, entregue a sua vida a Cristo. Um dia todos nós iremos comparecer. A minha pergunta é: você está preparado? Você está preparada para este grande encontro? Você está preparado para o dia do juízo? Você está preparado para o momento em que vai se encontrar com Deus e vai ouvir de Deus a sentença eterna, onde não cabe apelação? Você está preparado para o justo juízo de Deus? Como se preparar? Só existe uma maneira: entregando a sua vida a Jesus, crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele, Jesus, já pagou pelos seus pecados, já sofreu o preço da condenação. Amém? Quero convidar o Ministério Ebenezer, enquanto eu vou orar pela sua vida nesse momento. E se você agora quer entregar sua vida a Cristo, então nesse momento ore comigo. Nesse momento entregue seu coração a Jesus. Nesse momento convide Jesus para ser o seu Salvador e peça a Ele: Senhor, me perdoe. Senhor, me purifique. Senhor, me justifique. Senhor, me prepare para este grande dia. Me prepare